Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma receitinha de empadão de frango, gente. Uma maravilha, né? Eu sou apaixonada por empadão. Após adicionar o azeite, nós vamos acrescentar as cebolas. Eu utilizei 2 cebolas pequenas, 2 dentes de alho, utilizei em torno de 800 gramas de peito de frango desfiado, porque eu queria meu empadão bem recheado, tá, gente? Temperinhos e sal é a gosto. Eu utilizei orégano, açafrão, curry e pimenta do reino. Acrescentei também somente o miolo de 2 tomates, meia lata de milho, como eu gostaria que meu recheio ficasse bem cremoso, eu adicionei uma misturinha de água e maisena, tá, gente? Ele fica bem cremoso. E por último, adicionei um pouco de salsinha. O recheio está pronto, vamos reservar e começar a preparar a massa. 330 gramas de farinha de arroz, 70 gramas de polvilho doce, 150 gramas de manteiga gelada, 1 colher de sopa de orégano, meia colher de chá de sal. Nós vamos colocar a mão na massa porque precisamos garantir que a manteiga se incorpore totalmente aos outros ingredientes. Aqui temos o gel de linhaça, que também é um ótimo substituto para os ovos. Para quem já me acompanha, sabe que eu costumo utilizar o gel de chia, mas para algumas receitinhas eu prefiro o gel de linhaça. Podem perceber que ele tem uma estrutura muito parecida com a clara de ovo. Para preparar esse gel, precisamos somente de sementes de linhaça e água. Vou deixar bem certinho os ingredientes, a quantidade na descrição do vídeo, tá, gente? Eu não cortei o vídeo, tá, gente? Eu apenas acelerei para que vocês possam acompanhar todo o processo da massa. Assim vocês conseguem identificar qual é o ponto certo de começar a acrescentar a água. Utilizei em torno de 100 ml de água, que precisa estar gelada, tá, gente? Não há uma quantidade exata de água, pode ser que você use um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque cada farinha absorve de uma maneira diferente. Mesmo que seja da mesma marca, mas se ela for de lotes diferentes, isso pode alterar a maneira que ela absorve a água. Aqui vocês conseguem ver qual é o ponto certo da nossa massa. Acabei não gravando a parte do vídeo em que eu divido a minha massa em 2 partes. Uma parte maior, que vai servir para base do nosso empadão e para as laterais, e uma parte menor, que vai servir para a cobertura. Utilizei uma folha de papel manteiga para colocar na minha massa e por cima aqueles saquinhos plásticos próprios para alimentos. Dessa forma a massa não irá grudar na hora de retirar. Agora é só abrir a massa com todo cuidado. Com relação à espessura, é a gosto de cada um, tá, gente? Tem gente que prefere mais fininha, outros preferem mais espessa, eu já prefiro mais fininha. Se você prefere uma massa mais grossinha, mais espessa, você precisa utilizar uma forma menor do que a minha, tá, gente? Porque essa quantidade de massa é o suficiente para o tamanho da minha forma, para a base, para as laterais e para a cobertura.
Se você deixar ela mais grossa, você não vai ter o suficiente se for usar o mesmo tamanho da minha forma. A minha forma é de fundo removível, mas você também pode utilizar uma que não seja de fundo removível. Só não vai dar para desenformar depois, tá bom? Percebem que a minha massa quebrou um pouquinho na lateral? Mas não tem problema, tá, gente? Porque essa massa é muito fácil de modelar. Deixei bem pertinho aqui para vocês verem como é fácil de unir uma parte da massa à outra. Dividi o meu recheio em 3 camadas. Primeiro, uma porção de frango. A segunda camada, utilizei 300 gramas de creme de ricota. E a terceira camada, mais uma porção de frango. Agora vamos abrir a parte da massa que vai ser a cobertura. Eu separei um pedaço pequeno para fazer uma decoraçãozinha depois. Posicionei a forma em cima para saber o tamanho certo para a cobertura, tá, gente? Essa última parte é opcional. A gente vai abrir a massa e utilizar as forminhas que você tiver em casa, eu tenho em formato de coração, para podermos decorar o nosso empadão. Gente, como eu não posso utilizar os ovos para pincelar, para deixar a cobertura mais douradinha, porque meu filho é alérgico a ovos, eu fiz um teste em pincelar manteiga por cima, mas infelizmente não deu certo, tá, gente? Ele não ficou dourado. E daqui direto pro forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. E aqui está o nosso empadão prontinho. Gente, ele ficou com aqueles trincadinhos ali por cima, mas é normal, tá, gente? Por isso que se chama massa quebrada, massa podre. Eu tô apaixonada no meu empadão, gente, é sério. Além de lindo, ele ficou muito saboroso. A massa derrete na boca. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, que vocês façam em casa, tá, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!